Vou trazer uma mensagem Guarda os para meus mim e mandamentos para você que é cristão. e viverás. Como nós podemos querer ganhar a salvação sem guardar, sem A obedecer minha os lei. mandamentos de Deus, a lei de Deus? Como a menina dos teus olhos. Será que ele escreveu a lei de Deus com a ponta do dedo dele para algum dia ele destruí-la? Será que Jesus Cristo, nosso Senhor, veio cumprir todos os mandamentos e todas as leis de Deus para nos tornar desobedientes? Será que porventura, só pelo fato de um pai e uma mãe cumprir a lei de Deus, dá direito aos filhos de descumpri-la? Será que você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, o quanto Jesus Cristo sofreu cumprindo tudo, obedecendo tudo, sendo fiel a tudo? Sabe por que Jesus fez isso? Porque eu e você somos fracos. Nós somos podres no pecado. Nós não damos conta de obedecer à lei de Deus. Mas Jesus veio, obedeceu tudo, sofreu tudo e calado. Se humilhou calado. Até nos açoites que ele levou, ele sofreu calado. Ele carregou aquela cruz pesada, calado. Ele foi coroado com a coroa de espinho que lhe cravou as frontes, arrancando sangue, permaneceu calado. Ele foi pregado naquela cruz. E a palavra que Jesus liberou em meu e em teu favor, e em favor daquelas pessoas que o chicotearam, humilharam ele. Ele ergue os olhos para cima e diz: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Querido, põe isso na sua mente em nome de Jesus Cristo. Se ele cumpriu, é porque não pode ser abolido. Se ele cumpriu, foi para fazer eu e você mais forte, para também sermos cumpridores. E se nós não dermos conta, onde nós cairmos, ele nos levanta. Em nome de Jesus Cristo, você que é um cristão, você que é uma cristã, um servo, uma serva, um filho, uma filha de Deus, pare um pouquinho e preste atenção no que diz a palavra de Deus. A lei é de Deus, ela não é de Moisés. Os mandamentos são de Deus, não são de Moisés. O que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 14, o grande sábio Salomão, ele diz assim: eu sei e estou certo que tudo o que Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve tirar, nada se lhe deve acrescentar. Isso faz o Senhor para que haja temor diante dele. O que diz Deuteronômio capítulo 4, versículo 2? Não tireis e não acrescenteis nada às palavras de Deus para que não morras. O que diz Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6? Não tireis e não acrescenteis nada, porque lá está escrito: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Não tireis e não acrescenteis nada à palavra de Deus, para que não sejais repreendido e achado mentirosos. O que diz Apocalipse 22, versículo 18 e 19? Porque eu testifico a todo aquele que, quaisquer que tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, lhe será tirado o seu nome do livro da vida e da árvore da vida. Qualquer, pois, que acrescentar qualquer palavra no livro dessa profecia, lhe serás acrescentado todas as pragas descritas neste livro.
O que diz o grande sábio profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 29, ele diz assim: aquele que é a força de Israel. Quem que é a força de Israel? Não é Deus, porventura? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Samuel diz assim, 1 Samuel 15, 29, aquele que é a força de Israel não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa. O que diz Números 23, 19? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria, ou ele falaria e não confirmaria? O que diz Malaquias 3:6? O Senhor fala na boca do teu profeta, dizendo: eu, o Senhor vosso Deus, não mudo, por isso vocês não são consumidos, ó filhos de Jacó. E o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19? Que Deus querendo mostrar a sua imutabilidade, ele fez um juramento com duas palavras, por duas coisas, as quais é impossível que Deus minta. Leia Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19. Leia Tiago capítulo 1, versículo 16 a seguir, o que diz o servo do Senhor. Ele diz assim: amados irmãos, não erreis, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Jesus deixou seu trono de glória, se fez um ser humano, se entregou, se fez sujeito a tudo aquilo que eu e você somos. Ele foi sujeito a tudo, a todas as tentações, a todas as fraquezas da carne, porém em nada ele se entregou, mas ele veio para cumprir tudo em meu e em seu favor, para cumprir, não para abolir. Eu sei que Deus derrama lágrimas. Eu sei que Jesus derrama lágrimas. Sei que o Espírito Santo também derrama lágrimas. Mas tudo que eu posso dizer para você nesse exato momento, irmão e irmã, é que existe um Deus, o qual nós o chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu dos teus filhos nesta terra. Mas ele pede algo de mim, de você, meu querido irmão, de você, irmã, filha querida de Deus. Obediência. Você, papai, você, mamãe, não fica feliz aos seus filhos te obedecerem? Não é porque os teus filhos te obedecem que você se alegra, se enche o seu coração de prazer? Então encha o coração de Deus, de Jesus e do Espírito Santo de prazer, lhe prestando obediência. Jesus, ele não cumpriu tudo para nos fazer descumpridor. Jesus não obedeceu tudo para nos fazer desobediente. Pelo contrário, para nos dar força, para nos fortalecer, e para onde quer que eu e você venhamos cair, Ele estenda tuas mãos, já mãos ensanguentadas que foram perfuradas com malditos cravos que era para mim e para você. Ele estende as tuas mãos e diga: meu filho, minha filha, levanta, eu te perdoo. Eu venci isso aí por você. Eu te perdoo, levanta. Eu te dou força para que você não caia novamente. Mas ele não fez tudo isso para fazer eu e você desobediente. Jesus não obedeceu tudo. Jesus não cumpriu tudo para que a humanidade seja desobediente, descumpridora. Deus, Jesus e o Espírito Santo não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu de nós. Ele fez tudo isso por amor, para salvar a nós, para nos fortalecer, para nos fazer mais firmes e mais fiéis.
Mas nunca se esqueça que um dia haverá um juiz. Aquele que tanto sofreu, aquele que morreu, ele ressuscitou. Hoje ele é o teu advogado. Amanhã ele será o teu, o meu, o nosso juiz. E aí ele vai dizer: olha, eu cumpri tudo por vocês. Eu sofri, eu apanhei, me escarraram, cuspiram em mim, me chutaram, me esbofetearam, me açoitaram, me encoroaram com a maldita coroa de espinho, me pregaram numa maldita cruz que me obrigaram a carregar. Eu fiz tudo por vocês. E mesmo assim vocês foram desobedientes. Aí ele vai dizer uma palavra que dói, uma palavra que machuca. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que significa iniquidade? Anomia, transgressão da lei de Deus, desrespeito à lei de Deus, afastamento da lei de Deus, lei que Jesus cumpriu para nos fazer cumpridor e não desobediente. Preste bem atenção no que diz a palavra de Deus. Ele veio cumprir, ele não veio abolir, ele veio para nos dar força para sermos cumpridores, não para sermos desobedientes. Que esta palavra entre no teu coração, na tua mente, que esta palavra faça parte da tua vida e que a partir de hoje você veja os mandamentos de Deus e as leis. Quando eu digo leis, eu estou falando das leis civis, das leis cerimoniais. Não, eu estou falando das leis alimentares, das leis civis, das leis do matrimônio, tá? O que Deus diz coma, pode comer. O que Deus disse não coma, não coma. Porque quem disse foi Deus e não foi o homem.